Oi, oi! Eu sou a Crocante, e com esse cenário novo já dá pra saber o que está por vir. Finalmente vou poder animar minha animação favorita, A Viagem de Chihiro. E mesmo que eu quisesse animar o anime inteiro, não vai ser possível, obviamente. Então, eu escolhi 3 cenas pra mim fazer. Eu vou fazer cada uma em um vídeo, pra ficar mais fácil pra mim. E eu acabei escolhendo essas daí que estão aparecendo na tela. São cenas que sempre me marcaram bastante enquanto eu assistia. Tem uma cena que eu fiquei meio relutante de escolher porque ela parece ser bem difícil, mas eu resolvi arriscar. E ela vai ser uma das últimas que eu vou fazer, porque eu acredito que vai demorar bastante. Então, a primeira cena escolhida foi essa daí. A do trem. Essa cena parecia um pouquinho mais fácil pra mim começar, já que tem só um cenário e nem tantos personagens aparecendo. Bem, e depois disso? Eu precisava fazer os personagens principais. Eu primeiro comecei no que eu pensei que ia ser mais fácil de fazer, o sem rosto. Eu queria ele um pouquinho mais realista, com a máscara com uma textura meio de madeira, e também com algumas imperfeições nele. Ele foi realmente o mais simples de fazer e também foi bem rápido. E depois de ver ele pronto, eu poderia finalmente ir pra Chihiro, que era o meu maior medo. Tinha um medo muito proeminente em mim, enquanto eu fazia Chihiro, porque eu fiquei com muito medo dela sair estranha. Ela era a primeira personagem de anime que eu tava fazendo. E também, por ela ser uma personagem muito memorável e única, eu fiquei com medo dela ficar só irreconhecível. E então eu fui pros personagens que faltavam. Eu não sei o nome deles, mas são esses dois. O pássaro, eu acabei não gravando o que eu fiz, porque eu achei muito simples. Então eu não gravei, sei lá, eu não lembrei, eu não gravei como eu fiz ele. Também não gravei muito da pintura do ratinho. Eu só me arrependo de ter tirado os bochechões dele. Eu mudei um pouquinho, né, o design dos dois, dá pra perceber bastante. Mas enfim, com tudo pronto eu já poderia fazer o cenário. E eu não imaginava, mas ia ser um cenário que ia me dar um pouco de trabalho, viu? Eu modelei esse trem bem rápido. Parece que eu tô falando trem de alguma coisa, né? Esse trem aí. Tá, ok. Eu modelei esse trem bem rápido. Foi mais a pintura dele que demorou, já que era tudo à mão e tinha plaquinhas e coisas. Demorou um pouquinho a pintura dele. E como eu tenho uma memória incrivelmente boa e atenta, eu esqueci de gravar eu pintando, tá? Então tem só a gravação da modelagem dele aí. Tem bastante gravação da modelagem dele, eu fiquei ainda surpresa que eu gravei bastante. Mas, a pintura foi pro brejo. Foi pastar. Depois de ver o cenário pronto ali, bem diante dos meus olhos, e ele ficando bonito, me animou demais. Então eu já comecei a animar tudo assim, loucamente, logo depois disso. Mas ainda tinha uma coisa que estava me assombrando: a água. Eu nunca fiz água em 3D na minha vida. Então, memórias de batalha, assim, que eu nunca tive, mas que eu já tava vendo que eu ia ter, estavam passando na minha cabeça e eu não sabia o que eu ia fazer, sabe? Eu não sabia o que eu ia fazer. E não era tão ruim assim quanto eu tava pensando. E o resultado me deixou bem feliz. Pra uma primeira água ficou muito bom. Eu fiquei feliz com essa água. Mesmo ela sendo uma água muito simples, que ela não tem uma colisão tão forte com os objetos. E junto com os perrengues da água, eu sabia que ia ter coisa pior, que já começou a me assombrar logo do início, que foi os shaders. E também a outline do personagem, que ambos fariam os personagens parecerem pelo menos um pouco mais 2D. Eu demorei um pouco nisso e fiquei mexendo bastante pra ver o que me adequava. Teve também uma parte que não deu certo do shader, eu não sei porquê. Depois eu vou rever essa parte, que não teve highlight. Então eu compensei essa parte com ela tendo 2 sombras, uma sombra mais leve, que seria o highlight, mas ele não funciona. Então eu transformei ele em sombra. E enfim, a sombra mais forte dela também. E esses dois realmente vale a pena sofrer neles, porque eles dão outra cara pra sua animação. Sem eles não teria tanto resquício de uma animação 2D assim. E pra animar, eu demorei um pouquinho pra animar, eram muitas cenas. E também, o que mais demorou foi algumas gambiarras que eu tive que fazer no meio do caminho. Como as sombras, elas me deram uma boa dor de cabeça, porque não estavam ficando tanto como eu queria. Elas não estavam parecendo tão sombras assim, e também tava estranho você ver o outro lado do braço delas. Mas eu decidi conviver com isso e aceitar que eu não iria tão longe se eu ficasse focando tanto naquilo. Também teve, junto das sombras, teve a mala, que depois na animação eu fiquei pensando,
puta merda, essa mala vira sombra na mão dele, né? Ela é uma mala normal, e quando ele pega, ela vira uma sombra. Então, isso me quebrou um pouquinho a cabeça pra me fazer. Eu fiz uma grande gambiarra, porque quando eu fui dormir, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer essas malas? Como eu vou fazer essas malas? E aí veio na minha cabeça, por que não fazer 3 malas? Então eu acabei fazendo 3 malas. Uma, que seria a mala normal. A outra, que estaria junto da mala normal, mas estaria invisível aos olhos no começo. Então na hora que ele puxa, a mala normal, a opacidade dela baixa. E a opacidade da mala, que seria, né, a mala de sombra, aumentar. E também tem na hora que ele vira com a mala na mão, e isso seria muito difícil de animar sem a mala estar grudada na mão dele. Então eu fiz uma terceira mala, de que estaria sempre grudada na mão dele, mas que no começo não dá pra gente ver porque a opacidade dela também está baixa. Também teve uma situação que... Só depois que eu fui notar que tinha isso na animação, que eu não acredito que existe isso e eu não notei. Quando tá de noite e só eles no trem, passa um monte de placa brilhante no lado de fora do trem. Não tinha passado pela minha cabeça. Eu me lembro que eu tinha terminado de animar tudo. E eu fiquei pensando, nossa, essas vão ser as cenas mais fáceis pra mim fazer. E aí eu vi as placas. Sem brincadeira, eu fiquei tanto tempo fazendo placa. E é um pouco desesperador você ter que fazer uma coisa numa língua que você não entende. Eu me sentia xingando alguém a cada coisa que eu escrevia, a cada placa que eu fazia. As primeiras placas são o que você consegue ver de perseverança, que você fala, nossa, essa pessoa está com uma dedicação, que eu fiz elas em 3D, né? Aí foi passando assim, depois de 2 placas em 3D, eu pensei, realmente. As outras não vai ser em 3D não, cara, eu vou fazer elas em 2D. Então foi, né, a minha esperança morrendo enquanto eu fazia as placas. Mas depois dessa luta toda, vocês podem ficar com o resultado agora. Espero que gostem. E aí, gostaram? Então, eu fiquei bem satisfeita com como ficou, fiquei realmente bem satisfeita. Foi um projeto que tomou um pouquinho mais do meu tempo do que eu pensei que iria tomar, porque eu pensei que ia ser mais fácil de fazer. Me enganei, né? Simples assim, me enganei. Eu genuinamente achei que ia ser mais fácil, porque é um cenário que não tem tanta coisa, né? As animações não são animações tão difíceis assim de fazer, só animação de andar. A animação de andar, eu ainda tô suprindo ódios por essa animação. Mas, enfim, tirando ela, são animações fáceis de fazer. E é uma obra que eu amo bastante. Chihiro é uma obra que eu amo, assim, imensamente. Então, eu fiquei bem feliz de poder fazer. E agora eu vou lutar pra fazer a segunda cena.
E antes de me despedir, eu queria muito agradecer vocês. Muito obrigada pelos 274 inscritos, gente, de verdade. Muito obrigada de verdade. E junto disso eu queria falar que até agora eu estou sem acreditar com o que aconteceu. Todo o carinho que eu recebi, gente, pelo amor de Deus, aquilo ali eu não consigo acreditar nem um pouco. Se alguém chegar pra mim agora e falar, tipo, ó, o Léo reagiu ao seu vídeo, o Léo gostou do seu trabalho, eu vou falar, você está louco. Sendo bem sincero, eu não tava esperando isso. Nem um pouco. Só de lembrar eu já fico totalmente feliz e com vontade de fazer ainda mais coisa em 3D. Que é de verdade, muito obrigada. Eu estou atônita ainda, estou muito grata. E feliz, porque é diferente, né? Quando você olha pro seu próprio projeto, é mais difícil. Você não gosta tanto do seu projeto, dependendo, né, das coisas que você faz. Ainda mais se você for novo nisso e se você se comparar tanto. Então ouvir isso de alguém que você admira e de alguém que você gosta tanto do trabalho, inspira demais. E faz com certeza a pessoa pensar que, eu tô no caminho certo. Mas é isso, se cuidem. Tchau.